Na terceira e última reportagem especial sobre a reforma trabalhista, vamos conhecer o impacto das alterações propostas pelo governo em profissões muito diferentes entre si e descobrir que determinados profissionais não serão afetados por essas mudanças. Faz 16 anos que o dia a dia do Domingos é na construção civil. De 2007 para cá, trabalha como carpinteiro. Mas ele sabe que, acabando essa obra... A gente fica meio tenso na expectativa que não sabe, terminando essa obra aqui, qual a conclusão para onde a gente vai. O Domingos nos conta que os contratos temporários são uma rotina na vida de quem trabalha na construção civil. Além de não ser um trabalho fixo, há outro problema bastante comum. O correto era se fosse com carteira assinada, mas infelizmente não está sendo todos de carteira assinada. A reforma trabalhista propõe mudanças no trabalho temporário. Uma delas é o aumento do tempo dos contratos dos atuais 90 para 120 dias de duração e que poderão ser prorrogados por igual período uma única vez. As contratações poderão ser feitas diretamente pela empresa e não apenas, como é hoje, por meio de uma empresa de trabalho temporário. Os trabalhadores passam a ter os mesmos direitos previstos na CLT e as empresas ficam obrigadas a fornecer os comprovantes de pagamento das obrigações sociais, como FGTS e INSS. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que reúne mais de 80 sindicatos patronais, defende a reforma trabalhista por entender que ela é uma segurança a mais para patrões e empregados. Tudo que for formalizado, tudo que for claro, tudo que não houver questionamento é bom. Pode até dar um pouco mais de trabalho para a empresa de ter que fazer, mas você tendo a segurança jurídica que aquilo está correto, eu tenho certeza absoluta que ninguém irá reclamar de um custo a mais nesta linha. O que vai acontecer é criar duas ou até 3 formas de contratação, além da contratação pela CLT com prazo indeterminado. Essas contratações serão menos protegidas, com menos direitos, com salários menores, e a tendência vai ser o quê? Vai ser a mera migração desses empregos, que hoje são protegidos, para empregos desprotegidos. A reforma trabalhista que está sendo debatida aqui na Câmara traz mudanças que mexem com o dia a dia do trabalhador. É o caso do trabalho temporário, mas também trata de atividades bem modernas, como o teletrabalho, aquele que é realizado à distância, fora do escritório da empresa e por meio de todo tipo de tecnologia. Em 2016, a pesquisa Home Office Brasil, realizada com 325 empresas de todos os tamanhos, segmentos e nas várias regiões do país, mostrou que 68% já adotam alguma modalidade de trabalho à distância. E 80% implantaram esse tipo de trabalho nos últimos 5 anos. 75% das empresas identificaram como o maior ganho do teletrabalho o aumento de produtividade e 85% um maior comprometimento por parte do trabalhador. O relato da Daniela nos ajuda a entender as razões. Ela é analista de tecnologia da informação. Há 2 anos trabalha em casa exatamente assim, diante de um computador e ainda ligada a outros dispositivos. Se diz mais concentrada hoje, trabalhando fora do ambiente da empresa. Mas se você acha que o trabalho em casa é sinônimo de desorganização... Eu tenho meu horário de acordar, tomo meu café e, como eu sou funcionária do período da manhã, eu tenho que registrar meu ponto de entrada, né, às 7 horas da manhã. A partir daí, são 6 horas dedicadas exclusivamente ao trabalho. Em pouco tempo, a família se adaptou, conta Daniela. E hoje, com a rotina do trabalho já incorporada ao ambiente doméstico, a analista só vê ganhos com o teletrabalho. Não pego mais trânsito. Esse deslocamento, casa, serviço, não existe mais. Então, com isso, eu tenho qualidade de vida, né? O estresse diminui muito. Na reforma trabalhista, o teletrabalho é um dos 13 itens sobre os quais os acordos coletivos poderão ter força de lei. Nesta audiência pública, representantes da Sociedade Brasileira do Teletrabalho defenderam que a modalidade seja beneficiada pelas negociações coletivas. Ao se discutir isso na reforma trabalhista, isso vai estimular as empresas a
adotarem mais o teletrabalho e principalmente gerando emprego e renda, porque mais pessoas trabalharam à distância dentro de uma regulamentação, de uma institucionalização, que é aquilo que se necessita hoje no nosso país. Mas na Justiça do Trabalho há o entendimento de que quem exerce o trabalho remoto precisa estar mais protegido, principalmente quando trabalha dentro de casa. Se a CLT já diz que o teletrabalhador tem os mesmos direitos dos demais empregados da empresa, por que negociar em sentido diferente por teletrabalhador? É claro que o propósito do projeto é permitir que se negocie para o teletrabalhador direitos inferiores àqueles que se consagram para o trabalhador em geral. A mesma reforma trabalhista que cuida de atividades modernas, como o teletrabalho, trata também das relações que envolvem profissões bem mais antigas e tradicionais. E há quem veja com ressalvas e preocupação uma lei que trate da mesma forma situações tão distintas. É um Brasil profundamente desigual e, portanto, essas reformas necessárias não podem desproteger em excesso aqueles que estão desprotegidos hoje, mesmo na legislação de hoje, na sociedade brasileira. Portanto, esse é o balizamento que nós precisamos ponderar e, ao mesmo tempo, fazer a reforma que possam melhorar, que possam aprimorar o nosso sistema de relações entre capital e trabalho, que é muito precário. Enquanto a Câmara debate mudanças na legislação trabalhista, a realidade nos mostra que o maior desafio talvez seja ainda fazer cumprir a lei. A Maria tem 49 anos. Pernambucana, ela trabalha desde muito cedo. Aos 8 anos. Eu comecei a trabalhar muito pequena, né? Eu fiz da profissão de doméstica um auxílio para viver bem, né? A Maria conheceu o trabalho infantil e também uma outra realidade, a de quem trabalha sem receber. Recebia roupa, calçado, alimentação, uns remédios para minha mãe, só. Quando, enfim, conseguiu garantir o salário, a Maria foi convencida pelas patroas de que não valia a pena assinar a carteira, porque se assinasse, receberia menos dinheiro. Resultado, só agora, depois de 41 anos de trabalho, a Maria vai usufruir de direitos trabalhistas básicos pela primeira vez. Estou registrada, vou ter férias, eu recebi o meu primeiro 13º ano passado, agora eu vou tirar a minha primeira férias, já chegando aos 50. Ninguém faça isso, pelo amor de Deus. E sabe qual o impacto da reforma trabalhista na vida da Maria e de outros tantos trabalhadores domésticos brasileiros? Nenhum, porque bem aqui no artigo 18b está escrito que tudo o que está sendo proposto não se aplica ao trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico tem uma especificidade própria, tem uma lei específica e certamente não deve ser enquadrado nesse projeto. Eu concordo com o fato de que ele não está contemplado, né, nesse bojo, até porque você está tratando teoricamente com categorias, eu diria assim, com maior tradição sindical, que teria uma capacidade de fazer a negociação. Não é o caso ainda do trabalhador doméstico. Deixar o trabalhador doméstico fora da reforma trabalhista não surpreende a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Arantes. Ela, que já foi empregada doméstica, lembra que tradicionalmente essa é uma categoria profissional excluída. É meio que uma tradição, né, que nas propostas legislativas os domésticos sejam excluídos. Provavelmente sem muita discussão. É mais uma tradição e que eu considero um preconceito.